A filosofia da história e a interpretação dos fatos históricos. A filosofia da história é uma área da filosofia que se preocupa em estudar o processo histórico, buscando compreender o sentido e o significado dos eventos passados e suas relações com o presente e o futuro. Nesse sentido, ela tem como objetivo principal investigar as razões e os objetivos que movem a história e os homens que a constroem. Para a filosofia da história, a compreensão dos fatos históricos não pode ser vista apenas como uma simples narrativa cronológica, mas sim como uma interpretação que envolve questões filosóficas, culturais e políticas. Ela se preocupa em analisar as transformações sociais, econômicas e políticas que ocorreram no decorrer do tempo, bem como a relação entre os homens e as estruturas sociais. Uma das principais correntes da filosofia da história é o historicismo, que defende a ideia de que a história tem um sentido e um significado próprio, que só pode ser compreendido a partir da análise das particularidades históricas de cada época. Segundo essa corrente, cada período histórico possui uma lógica interna que o determina e que é fruto das suas circunstâncias. Outra corrente importante da filosofia da história é o marxismo, que se preocupa em analisar as transformações históricas a partir das relações sociais e dos conflitos de classes. Para o marxismo, a história é movida pelas lutas entre as classes sociais, e a compreensão das transformações históricas só pode ser alcançada a partir da análise das condições materiais e das contradições sociais. Além disso, a filosofia da história se preocupa em estudar a relação entre a história e a cultura, buscando compreender como as ideias e os valores influenciaram o processo histórico e como eles foram influenciados por ele. Ela também se preocupa em analisar a influência da tecnologia e das ciências na história, bem como a relação entre os eventos históricos e as questões éticas e políticas. Em resumo, a filosofia da história é uma área fundamental para a compreensão do processo histórico e da relação entre o passado, o presente e o futuro. Ela se preocupa em analisar as transformações históricas a partir de diferentes perspectivas, buscando compreender os seus significados e as suas implicações para a humanidade.